Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã, você tem um encontro marcado aqui no Reflexão e Vida, onde nós trazemos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Portanto, se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Curte também o vídeo, porque é importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante, e compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Eu gostaria que agora, antes de nós entrarmos na reflexão, você compartilhasse esse link aí nas suas redes sociais. Então, compartilhe aí no status do seu WhatsApp, compartilha nos grupos que você participa e compartilha para pelo menos uns 5 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã de quinta-feira, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Nós começamos na segunda-feira uma série de reflexões no Salmo 119. Já estamos há alguns meses estudando o livro dos Salmos, o livro dos Cânticos, o livro de que traz várias meditações e lições preciosas para a nossa vida. E na segunda-feira nós entramos no Salmo 119, que é um salmo grande, e ele é dividido em grupos de 8 versículos. Cada grupo é, no original, iniciado por uma letra do alfabeto hebraico. E nós vamos hoje estudar mais um grupo de 8 versículos, hoje os versículos 25 a 32. Salmo 119, versículos 25 a 32, e nós vamos refletir sobre o tema Em Busca da Esperança. A palavra do Senhor nos diz assim, Salmo 119, versículos 25 a 32. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me deres mais entendimento. Então, o salmista, ele começa esse grupo de versículos afirmando que a sua alma estava apegada ao pó, afirmando que ele estava no pó, ele estava numa situação de humilhação, uma situação precária, uma situação de abatimento da sua alma. E, ao contrário do que algumas pessoas pensam, o fato de nós estarmos servindo a Deus e meditando em sua palavra, buscando ter uma vida de oração, não nos isenta de passarmos por problemas ou por situações adversas. Inclusive, em alguns casos, é justamente quando nós mais estamos buscando ao Senhor que nós enfrentamos as situações mais desafiadoras da nossa caminhada. E a questão é, como é que nós devemos agir? O que é que nós devemos fazer diante da adversidade? Então, diante da adversidade, o salmista tomou uma atitude, e a atitude dele foi orar. A atitude do salmista foi orar. E aqui eu já começo então dizendo para você que a melhor coisa que nós podemos fazer no momento de adversidade, no momento de dificuldade, no momento onde enfrentamos o vale, é orar, é buscar ao Senhor. E de que forma nós devemos buscar ao Senhor? Nós devemos buscar ao Senhor e reconhecendo a nossa situação. Nós precisamos reconhecer a nossa situação. Veja que
os versículos 25 e 28 nos diz assim. O versículo 25 diz: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. No versículo 28 ele diz: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Sabe, queridos, um dos nossos grandes problemas, um dos grandes problemas do ser humano é não reconhecer ou não admitir que está vivendo um momento difícil na sua vida. É não reconhecer que precisa de ajuda. Uma das grandes dificuldades, um dos grandes problemas do ser humano é justamente esse: não reconhecer que as coisas não vão bem. E aí fica levando a vida, tentando fingir que está tudo bem, quando na verdade não está. O salmista, ele recorre a Deus em oração e ele diz: Senhor, a minha alma está apegada ao pó. A minha alma se consome de tristeza. Ele abre o seu coração para o Senhor. Inclusive, ele diz para o Senhor no versículo 26, eu expus os meus caminhos ao Senhor, eu te expus os meus caminhos. Queridos, tem algumas pessoas que têm medo de falar sobre as suas dificuldades, de falar sobre os seus problemas, porque acham que se falar das suas dificuldades vai passar uma imagem de fraqueza, uma imagem de fracasso, uma imagem de pecado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo os grandes homens de Deus na história da fé cristã passaram também por dificuldades, passaram também por problemas, passaram também por vales, e eles entenderam que nesses momentos a melhor coisa a fazer é buscar ao Senhor e expor a Ele a nossa situação. Não que Deus não saiba, Deus já sabe. Mas quando nós expomos a Deus, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, eu confio no Senhor. Por isso eu estou abrindo o meu coração para o Senhor. A gente não expõe para qualquer pessoa as nossas lutas e as nossas dificuldades. É falta de sabedoria sair expondo as dificuldades para todo mundo. Temos que saber a quem expor, com quem conversar. E quando nós buscamos a Deus em oração e expomos a nossa vida, abrimos o nosso coração, rasgamos a nossa alma, como eu gosto de dizer, nós estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti, por isso eu estou abrindo o meu coração para o Senhor. O salmista diz: a minha alma está apegada ao pó, a minha alma se consome de tristeza. Por isso eu exponho a Ti a minha situação. Eu estou falando para o Senhor exatamente o que eu estou vivendo. Eu estou abrindo o meu coração para o Senhor acerca do que eu estou vivendo. E a partir do momento que nós reconhecemos a nossa condição, que nós passamos a trabalhar na busca pela solução daquilo que nós estamos vivendo. E uma coisa interessante, queridos, é que o Senhor, Ele nos ouve quando nós abrimos para Ele o nosso coração. No versículo 26, o salmista diz: eu te expus os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Olha, eu te expus e o Senhor me respondeu. Ele não apenas ouviu, mas respondeu à oração do salmista. Eu tenho dito que Deus nunca está tão ocupado que Ele não possa nos atender. Deus nunca está tão ocupado que Ele não possa nos ouvir. Deus ouve a nossa oração. Deus contempla o nosso clamor. Deus recebe a nossa intercessão. E se nós entendemos que Deus ouve a nossa oração e que responde, por que ainda não buscamos ao Senhor? Por que ainda você não buscou o Senhor? Por que você está tentando resolver esse problema na força do braço, na força do argumento? Busca a Deus em oração. Coloque os seus joelhos no chão. Dobra os seus joelhos diante do Senhor. Busque a Deus, mas busque de todo o coração, crendo que Ele é poderoso para fazer aquilo que você precisa, crendo que Ele é poderoso para mudar essa situação que você está vivendo. Não é buscar apenas por buscar, mas é buscar crendo que Deus é poderoso para resolver essa situação, para trazer a resposta que você precisa. Nem sempre as pessoas estão dispostas a nos ouvir, e nem sempre as pessoas sabem nos ouvir. Não sei se você já passou pela experiência de você compartilhar algo que você está vivendo e aquela pessoa com quem você compartilhou, ou ela te critica, ou ela lhe questiona, ou ela quer simplesmente dar uma receita pronta do que você deve fazer, ou ela simplesmente vira as costas e vai embora.
Então, nem sempre as pessoas estão dispostas ou preparadas para ouvir os nossos problemas. Mas Deus, ele está sempre disposto. E diante do Senhor nós podemos descortinar a nossa alma. Diante do Senhor nós podemos abrir o nosso coração, sem reservas. Sem reservas. Podemos nos achegar a Deus e falar exatamente o que estamos passando, exatamente o que estamos sentindo, na certeza de que Deus vai nos ouvir sem julgamentos, sem condenação. Deus vai nos ouvir com compaixão, com empatia, com misericórdia e com graça. Então, nós precisamos recorrer ao Senhor em oração. Uma coisa interessante que o salmista faz na sua oração é pedir ao Senhor que dê discernimento. O versículo 27, ele diz assim: faze-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Faze-me conhecer o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Em outras palavras, o salmista está pedindo ao Senhor sabedoria, discernimento. Porque às vezes, por estarmos envolvidos na situação, nós não conseguimos perceber algumas coisas e nem mesmo entender que aquilo ali não é da vontade de Deus. Então, nada melhor do que pedir ao Senhor que nos dê discernimento. Senhor, me ajuda a discernir a tua vontade nessa questão. Me ajuda a entender o que é que o Senhor quer para a minha vida, o que é que o Senhor espera da minha vida, o que é que o Senhor me diz a respeito dessa situação que eu estou vivendo, qual é o caminho que eu devo seguir. Então, nada melhor do que pedir ao próprio Deus que nos ajude com discernimento. A verdade é que nós somos limitados, a gente não sabe de tudo. Mas Deus, ele sabe todas as coisas, porque ele vê além do que está à nossa frente. Nós só conseguimos ver aquilo que está diante de nós. Deus vê o que está por trás. Deus ouve conversas que nós não ouvimos. Deus vê situações que nós não vemos. Às vezes a gente entra num negócio, numa sociedade, a gente entra num relacionamento de amizade, ou seja, lá de que for, a gente entra numa situação sem perceber que aquilo ali vai destruir a nossa vida. E aí Provérbios capítulo 16 diz assim que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles conduz à morte. Sabe, queridos, às vezes nós entramos em algumas situações que nós achamos que vai ser bom pra gente. Mas o Senhor vê o que está por trás. O Senhor vê as reais motivações das pessoas com quem nós nos relacionamos, com quem nós convivemos. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê discernimento acerca de como nós devemos agir. E é justamente essa busca pelo discernimento que vai nos fazer entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Outra coisa que nós precisamos fazer quando buscamos ao Senhor diante de uma situação adversa que nós estamos enfrentando é assumir o compromisso de seguir os mandamentos de Deus. Assumir o compromisso de obedecer a palavra de Deus. Os versículos 29 e 30 diz assim: afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Queridos, nós precisamos tomar a decisão de obedecer a palavra de Deus. Tomar a decisão de fazer a vontade do Senhor. Buscar no Senhor o discernimento, a sabedoria, a direção e obedecer a palavra. Não é apenas saber o que fazer, é fazer. Não basta saber o que fazer. Não basta saber que caminho tomar. Não basta saber qual é a vontade de Deus. É preciso obedecer. E tem muita gente vivendo em desobediência ao Senhor. Deliberadamente. Desobedece mesmo, na cara dura. E às vezes ainda esperam que Deus abençoe. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não abençoa aquilo que é contrário à sua vontade. Deus
não abençoa aquilo que é contrário à sua vontade. Então, ele não vai contradizer a própria palavra, ele não vai mudar os princípios e os valores eternos simplesmente para satisfazer a nossa vontade ou para atender às nossas expectativas. Nós é que devemos atender às expectativas da palavra de Deus. Nós é que devemos obedecer. Não é a palavra que tem que se adequar a nós, somos nós que devemos nos adequar à palavra. Somos nós que temos que nos adequar à palavra de Deus. Não é adaptar a palavra ao nosso estilo de vida ou ao tempo que nós estamos vivendo, não. Nós temos que nos adequar, nós temos que nos adaptar, nós temos que nos submeter à palavra de Deus. Interessante que o Charles Spurgeon, grande pregador da palavra, ele dizia o seguinte, que os mandamentos de Deus, eles devem ser colocados diante de nós como alvo a ser alcançado, exemplo a ser imitado e caminho a ser percorrido. Então, nós temos que colocar a palavra de Deus diante de nós como um alvo a ser alcançado. Qual é o meu alvo? Qual é o meu objetivo? Obedecer a palavra de Deus. Qual é o exemplo que eu vou imitar? O da palavra de Deus. Qual é o caminho que eu vou percorrer? O da palavra de Deus. Eu não posso seguir outro caminho. Eu não posso colocar outro objetivo diante de mim, outro alvo diante de mim, senão o da própria palavra. E o compromisso com Deus, quer dizer, é uma coisa entre nós e Deus. Não é uma coisa que venha de outra pessoa ou que depende de outra pessoa, até porque a própria palavra nos diz: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então nós precisamos decidir fazer a vontade de Deus. Como o salmista diz, eu escolhi o caminho da fidelidade e eu decidi seguir os teus juízos. E por fim, é sempre bom nós nos apegarmos à palavra de Deus. Sempre, sempre bom nós nos apegarmos à palavra de Deus. Versículos 31 e 32, ele diz: escolhi o caminho, aos teus testemunhos eu me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me deres mais entendimento. Olha que coisa interessante. Aos teus testemunhos, a tua palavra eu me apego. Depois é que ele diz: não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Ele se compromete a obedecer a palavra, ele se apega à palavra, ele guarda a palavra no seu coração, para não pecar contra o Senhor, para não desagradar ao Senhor, porque ele entende que a palavra é vida. Por isso que ele diz lá no versículo 25, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. No versículo 28 ele diz, a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Ele entende que a palavra é vida, que a palavra traz força, que a palavra direciona, que a palavra fortalece, a palavra é o alimento que nós precisamos para a nossa alma. E aí, nós precisamos entender o seguinte, a vida ela é feita de vales e de montes. E mesmo quando a tristeza nos abate, nós podemos pedir ao Senhor que nos vivifique pelo poder restaurador da sua palavra, como disse William MacDonald. A vida é feita de vales e montes, e mesmo quando a tristeza nos abate, nós podemos pedir ao Senhor que nos vivifique pelo poder restaurador da sua palavra. Então, que nós a cada dia nos alimentemos da palavra, nos submetamos à palavra e sejamos dirigidos pela palavra. É pela palavra que nós encontramos a esperança que nós tanto precisamos. Talvez você esteja vivendo aí uma situação de abatimento na sua alma, talvez você esteja vivendo numa situação de tristeza, num vale, talvez você esteja vivendo uma situação extremamente desafiadora, que você já não sabe mais o que fazer, que caminho seguir. Deixa eu dizer uma coisa para você, a esperança está na palavra de Deus. A resposta que você precisa, a direção que você precisa, está na palavra de Deus. Leia a palavra, medite na palavra, obedeça a palavra e você será bem-sucedido.
Que Deus nos abençoe. Que essa palavra fique guardada em nossos corações. E antes de finalizarmos, eu quero mais uma vez pedir a você para que compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Eu acredito que tem mais pessoas, além de mim e de você, que precisa ouvir essa palavra, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quinta-feira e, se Deus permitir, amanhã, 6h57 da manhã, você tem um novo encontro marcado com Reflexão e Vida. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.